Caros alunos, boa noite. Vamos dar continuidade falando sobre soldagem, aula 4 da disciplina de processos industriais. Bem, vamos para os conceitos, né? Bem, antes de iniciar falando sobre soldagem, eu quero deixar bem claro que essa videoaula ela é apenas uma aula inicial sobre esse assunto. Vamos falar um pouco mais sobre essa atividade, tá? Inclusive é uma das atividades muito comuns que vocês consequentemente terão a oportunidade de aprender, né, mais profundamente, né? Afinal de contas, existem várias atividades que envolvem a soldagem. Nós vamos já falar sobre isso aqui na introdução. E aí a gente vai dividir essa videoaula em duas fases, tá? Essa aqui é a primeira etapa e depois eu vou estar publicando na outra semana, né? Na semana posterior aí, a conclusão dessa atividade, tá? Que é um processo que envolve aí a indústria e várias outras atividades que vocês vão aprender bastante, né? E é muito legal a gente aprender sobre esse processo. Bem, vamos aqui para a introdução, né? A soldagem está intimamente ligada às mais importantes atividades industriais que existem no mundo moderno. Olha que legal. Ela envolve a construção naval, ferrovia, aeronáutica, automobilística, né? Caldeiraria, construção civil metálica, indústria metalúrgica, mecânica e elétrica. Bem, quando eu digo que vocês vão aprender um pouco mais sobre isso, é que vocês vão aprender tanto como ela se desenvolve, né, na parte operacional, no processo, mas também vocês, como profissionais de segurança, vão entender os riscos que envolvem essa atividade, né? Parte desse processo, ele acontece normalmente no chão, né? O colaborador acaba fazendo a soldagem de peças muito grandes, às vezes estruturas realmente bastante extensa, que ele precisa de um espaço muito maior para ele estar movimentando essas peças, até para fazer o processo de soldagem. No geral, isso acontece muito no chão, tá? Mas também essa atividade ela envolve trabalho em altura, tá? Muitas das vezes, quando você trabalha em na construção, ampliação de galpões, esses galpões industriais também é muito utilizado. Primeiro ponto, porque tem as tesouras, tem as treliças, né? Tem aquelas estruturas que já vêm pré-fabricadas, que elas são de encaixe. Parte delas são parafusadas, mas a outra metade elas podem ser soldadas, tá? E isso vai depender muito do tipo de projeto, de estrutura que vai estar recebendo ali aquele espaço, certo? Então, assim, no geral, sempre vai existir a solda, né? Ou a soldagem, como queiram. Bem, os avanços na metalurgia obrigam a soldagem a procurar novas técnicas e materiais que sejam compatíveis com as novas ligas criadas. E a gente vai citar aqui uns exemplos, né? Mais na frente um pouquinho. Antes disso, soldagem é um processo de união de materiais usado para obter a coalescência, né, união, localizada de metais e não metais, produzido por aquecimento até uma temperatura adequada, né? Com ou sem a utilização de pressão ou material de adição, tá? No geral, pode ser preciso algum tipo de material para fazer a adição entre as duas partes, né? Vou mostrar aqui uma simulação na figura posterior aí, no vídeo, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Mas a gente vai ter também a oportunidade de estar conversando sobre essa aula de forma presencial, tá? Tocando apenas nos pontos mais importantes, tá? A gente não vai assistir essa aula de novo, não. A gente vai apenas esclarecer aí as dúvidas que vocês tiverem, certo? Fatores imprescindíveis, né? O calor é necessário porque grande parte do processo de soldagem envolve a fusão de materiais, olha que legal, ou do material de adição no local da solda. Mesmo quando usa pressão, às vezes o ponto de fusão não é atingido e o aquecimento facilita a plasticidade do metal, né? E favorece a ação da pressão para a união desses metais. Olha que legal. Então, assim, o processo de solda, ou melhor, de soldagem, ele é um processo que necessita do calor, altas temperaturas para fazer essa fusão, essa união, né? Para que justamente seja possível que essas peças, ao serem unidas, elas sejam bastante resistentes, tá? Evolução dos processos. O primeiro processo de soldagem e fusão foi aplicado na prática e patenteado nos Estados Unidos em 1885. Então, observe que isso já existe há muitos e muitos anos. Claro que lá atrás não utilizava-se toda a tecnologia. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre algumas delas, tá?
Um pouquinho mais a gente vai ter esse conhecimento. Bem, o processo de aquecimento passou então a ser acompanhado pela deposição do metal fundido do eletrodo metálico na peça. O eletrodo ele é muito utilizado no processo de soldagem. Eu mesmo já tive a oportunidade de acompanhar várias e várias frentes de trabalho que envolvem a utilização do eletrodo, tá? Com relação a essa parte da evolução do processo, combustível permite a obtenção da chama de elevada temperatura, facilitando a fusão localizada em determinados metais e a formação de um banho de fusão, que ao solidificar forma uma ponte entre as peças a serem unidas, né? Então é uma ligação, não é verdade? Olha essa figura que legal. Trouxe essa figura para vocês entenderem basicamente como é que isso funciona. Aqui no lado direito já é, claro, a solda aplicada, né? Essa parte aqui, ó, já foi a solda aplicada que uniu aqui as duas bases, né? Então elas ficaram unidas, então elas se tornaram uma só, depois de serem soldadas. Aqui mostra as duas partes, parte 1, né? Elemento 1 e elemento 2, que eram as duas partes que estavam separadas antes de começar esse processo de fusão, né? E aí você vê que aqui esse material de adição que ele se refere é o eletrodo, né? É um material que ele derrete através de alta temperatura, a energia no caso é o calor, né? Essa energia aqui é o calor, que quando aquece esse material, ele acaba solidificando, né? E unindo essas duas bases, olha que legal. Então, assim, basicamente, o processo de soldagem, ele acontece dessa forma, tá? Atualmente a soldagem MIG e MAG, olha, isso aqui é um outro processo de soldagem muito interessante, aplicado principalmente aqui, como eu estou falando nesse pequeno texto, em aços, alumínio, aços inoxidáveis e cobre. Mas nós temos aí algumas atividades, vamos imaginar a parte de dimensionamento de combate a incêndio, né? Vocês já devem ter visto os hidrantes, os sprinklers, os sensores, né? E nas indústrias é muito comum você ver a distribuição dessa parte de combate a incêndio, toda aquela estrutura na cor vermelha. Então, uma atividade, a MIG-MAG é um tipo de solda utilizado na atividade de eletromecânica, né? Vamos dizer assim, a eletromecânica ela trabalha com esse tipo de processo. É uma solda mais específica, mais delicada e ela é uma solda muito mais resistente também. Ela tem uma qualidade muito boa em questão de resistência, principalmente o que envolve a parte de combate a incêndio. Sabe que esse material de combate a incêndio ele vai sofrer uma pressão muito grande, né? Se caso utilizado em uma situação de sinistro. Então, é muito importante a gente conhecer um pouco sobre isso, claro, não muito tecnicamente, porque nós não vamos fazer uso da solda, né? Mas a gente vai conhecer o processo de soldagem. Afinal de contas, os profissionais de segurança vão estar acompanhando esses profissionais desenvolver suas atividades de forma segura, né? Bem, quando a gente fala dessa questão de soldagem, ela envolve várias e várias atividades aí, como eu comentei no início, e vocês terão a oportunidade de aprender muito, bastante mesmo. É claro que essa videoaula aqui não foi o suficiente para a gente falar sobre todos os aspectos relacionados à soldagem, mas nós vamos ter essa oportunidade nas próximas videoaulas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até mais.